Capítulo 28. Uma infeliz donzela dos lírios. N, é claro que você tem que ser a Elaine, Diana falou. Eu nunca teria coragem de flutuar lá embaixo, acrescentou. Nem eu, disse Ruby Gillis com um arrepio. Até não me importaria de flutuar até lá, se fosse com mais 2 ou 3 de vocês, e mesmo assim, todas sentadas no barco. Aí seria divertido. Mas deitada e fingindo que estar morta? Não, eu não conseguiria. Eu morreria de verdade, morreria de medo. É claro que seria romântico, Jenny Andrews reconheceu. Mas eu não conseguiria ficar imóvel. Iria me levantar a cada minuto, ou coisa parecida, para ver onde eu estava e se eu não estava me afastando muito da margem. E você sabe, Anne, isso estragaria o efeito de cena. Mas é tão ridículo uma Elaine ruiva, Anne lamentou. Eu não tenho medo de flutuar sozinha no barco e adoraria ser a Elaine. Porém, apesar disso, seria ridículo. Ruby deveria ser Elaine, porque ela é bonita e tem um cabelo louro e longo tão adorável. Elaine tinha todo o seu cabelo brilhante flutuando. Ora, vocês sabem. Além disso, Elaine era a donzela dos lírios. Uma pessoa ruiva não pode ser uma donzela dos lírios. Você é tão bonita quanto a Ruby, Diana falou séria. E seu cabelo agora é mais escuro, é muito mais escuro do que antes de ser cortado. Oh, você acha mesmo? Anne exclamou, visivelmente ruborizada pelo seu contentamento. Cheguei algumas vezes a pensar que era só minha imaginação, mas eu nunca ousaria perguntar a alguém por medo de ouvir que ele não está mais escuro do que antes. Diana, você acha que agora podemos dizer que ele é castanho avermelhado? Sim, e acho também que ele está muito bonito, disse Diana olhando com admiração para os cachos curtos e sedosos que se aglomeravam sobre a cabeça de Anne, mantidos no lugar por uma elegante fita preta de veludo com um delicado laço. As meninas, em uma parte elevada da margem do rio, abaixo de Orchard Slough. A partir daquele ponto, se estendia uma pequena faixa de terra cercada por bétulas, em cuja extremidade tinha sido construída, para beneficiar pescadores e caçadores de pato, uma plataforma que avançava sobre o lago. Ruby e Jenny estavam passando a tarde de verão com Diana e Anne e tinham vindo brincar com elas. Naquele verão, Anne e Diana haviam permanecido perto do lago durante a maior parte de seu tempo livre. O retiro silvestre já era coisa do passado desde as últimas primaveras, quando o Sr. Bell cortou cruelmente o círculo de árvores que mantinha em seu pasto. Anne havia sentado entre os tocos e chorado. Não sem valorizar o lado romântico da situação, é claro. Contudo, ficou logo consolada, pois afinal de contas, como ela e Diana tinham concluído, mocinhas de 13 e quase 14 anos estavam muito velhas para passatempos tão infantis como brincar de casinho. E havia diversões mais fascinantes ao redor do lago. Era esplêndido pescar trutas sobre a ponte, e além disso, as duas tinham aprendido a remar no pequeno bote de fundo chato que o Sr. Barry usava para caçar patos. A ideia de dramatizar Lancelot e Elaine, do poeta inglês Alfred Tennyson, teria sido de Anne. As meninas haviam estudado esse poema na escola no inverno anterior, por determinação do superintendente de educação, válida para a disciplina de língua inglesa em todas as escolas da Ilha do Príncipe Eduardo. Elas tinham analisado palavra por palavra, dividido os versos em partes gramaticais e identificado a relação entre as partes, de modo que era de estranhar que ainda restassem algum significado do poema para elas. Entretanto, pelo menos a encantadora donzela dos lírios, Lancelot, Guinevere e o rei Arthur haviam se tornado pessoas tão reais para Anne que tinha se atormentado por um pesar secreto de não ter nascido na cidade medieval de Camelot. Para ela, aquela época tinha sido muito mais romântica do que a presente. A sugestão de Anne foi recebida com entusiasmo. As meninas tinham descoberto que, se o bote fosse empurrado do cais, ele seguiria com a corrente, passaria debaixo da ponte e finalmente encalharia em uma outra faixa de terra, mais adiante, que formava uma curva na margem do lago. Já tinham feito esses percursos várias vezes, e nenhum outro poderia ser mais conveniente para a dramatização de Elaine. Está bem, serei Elaine, disse Anne ainda relutante, pois embora sabendo que ficaria muito satisfeita por representar a personagem principal, seu senso artístico exigia uma adequação para o papel que ela sentia que, por causa de suas limitações, não possuía. Ruby, você tem de ser o rei Arthur. Jenny vai ser Guinevere e Diana deve ser Lancelot. Porém, antes vocês têm de ser os irmãos e o pai, pois não vai ser possível termos o velho e mudo criado, porque não há espaço para 2 pessoas no bote. Quando uma delas está deitada,
É preciso forrar todo o chão do barco com seda negra. Acho que aquele velho chale preto de sua mãe seria simplesmente perfeito, Diana. Depois que o chale foi buscado, Annie o estendeu sobre o fundo do barco e se deitou em cima dele, com os olhos fechados e as mãos cruzadas sobre o peito. Oh, ela realmente parece morta, sussurrou Ruby Gillis nervosamente, observando o pequeno rosto branco e imóvel sobre as sombras oscilantes das bétulas. Isso me deixa com medo, meninas. Vocês acham que é realmente certo agir assim? A senhora Lynde diz que toda representação é abominavelmente má. Ruby, você não deve falar sobre a senhora Lynde agora. Ele censurou severamente a amiga. Isso estraga o efeito, porque o drama acontece centenas de anos antes de ela ter nascido. Jenny, cuide de tudo. É uma tolice ela ficar falando quando ela deveria estar morta. Jenny agiu melhor do que era esperado. Não havia nenhuma mortalha com fios de ouro, mas uma velha cobertura de piano, de crepe japonês amarelo, foi um excelente substituto. Também não foi possível conseguir um lírio branco naquele exato momento, mas o efeito de uma bela íris azul colocada em uma das mãos disjuntas de Anne foi tudo o que poderia ser desejado. Agora ela está pronta, Jenny falou. Chegou a hora de beijarmos a sua testa tranquila. Diana, você diz. Irmã, adeus, para sempre. Ruby, sua fala é. Adeus, minha doce irmã. Vocês duas devem se despedir dela de maneira mais dolorosa que puderem. Anne, pelo amor de Deus, abra um pequeno sorriso. Você sabe que Elaine jazia como se estivesse sorrindo. Ah, assim está melhor. Agora, empurre um bote. O barco foi devidamente empurrado e logo depois raspou em uma estaca velha de amarrar barcos que estava submersa. Diana, Jenny e Ruby esperaram apenas o tempo suficiente para ele entrar na correnteza e se dirigiram para a ponte. Antes de correrem pelo bosque, atravessaram a estrada e desceram até o local, onde, tal como Lancelot, Guinevere e o rei, deveriam estar prontas para receber a donzela dos lírios. Por alguns minutos, Anne deslizou lentamente pela água, aproveitando ao máximo o romantismo da situação. Em seguida, aconteceu algo que não teve absolutamente nada de romântico. O bote começou a se encher d'água e, em seguida, Elaine teve de ficar de pé, pegar a sua mortalha com fios de ouro, levantar o forro de seda negra e ver, perplexa, um rombo no fundo do barco, por onde a água entrava em grandes quantidades. Aquela estaca pontiaguda perto da margem tinha feito o buraco. E Anne não demorou a perceber que estava correndo perigo. Com a quantidade de água que estava entrando rapidamente no barco, ela se encheria e afundaria muito antes que pudesse chegar a seu destino. Onde estavam os remos? Oh, foram deixados para trás, na beira do lago. Anne deu um pequeno grito abafado que ninguém nunca ouviu. Estava pálida de medo, mas não perdeu seu autocontrole. Havia uma chance. Apenas uma. Eu estava terrivelmente assustada, ela contou à senhora Alan no dia seguinte. Pareceu que se passaram anos enquanto eu ia descendo rumo à ponte, e o nível de água dentro do barco subia a cada momento. Eu orei, senhora Alan, de maneira mais intensa e sincera, mas não fechei os olhos enquanto fazia isso, porque sabia que o único jeito de Deus me salvar era deixando o bote passar bem perto de um dos pilares da ponte, para eu poder me agarrar a ele. Como a senhora sabe, aqueles pilares são antigos troncos de árvores, cheios de nós e tocos de galhos arrancados. Era apropriado orar naquela circunstância, mas eu tinha de fazer a minha parte, que era observar atentamente. E eu sabia disso. Eu disse apenas, querido Deus, por favor, leve o barco para perto de um pilar e eu farei o resto. Repeti isso várias e várias vezes. Afinal, numa situação como aquela, a gente não pensa muito em fazer uma prece floreada. Mas a minha foi atendida, pois no minuto seguinte o barco bateu exatamente num dos pilares. Então eu pus o chale e o crepe japonês sobre os ombros e me agarrei imediatamente a um grande e providencial tronco de galho. E lá fiquei, senhora Alan, me segurando naquele tronco velho e escorregadio sem poder subir nem descer. Era uma situação nada romântica. Mas na hora eu não pensei nisso. A gente não pensa muito em romantismo quando acaba de escapar de um túmulo aquático. Eu fiz uma oração de agradecimento e concentrei toda a minha atenção em me segurar firmemente ali, porque sabia que provavelmente ia ter de depender da ajuda humana para voltar para a margem do lago. O bote passou debaixo da ponte e, segundo depois, afundou. Ruby, Jenny e Diana, que já estavam esperando na margem mais abaixo, viram o barco desaparecer diante delas e não tiveram a menor dúvida de que Anne tinha afundado junto com ele. Por um momento, as meninas ficaram imóveis, pálidas e congeladas, pelo horror perante a tragédia. Em seguida, gritando com todas as suas forças,
Atravessaram o bosque, correndo freneticamente, e cruzaram a estrada principal sem sequer olhar na direção da ponte. Anne, desesperada e precariamente agarrada ao tronco, viu os vultos das amigas passarem velozmente e ouviu seus gritos aterrorizados. O socorro chegaria logo, mas enquanto isso, sua posição era extremamente desconfortável. Os minutos se passaram e cada um parecia uma hora para a infeliz donzela dos lírios. Por que ninguém aparecia? Onde as meninas tinham ido? E se elas tivessem desmaiado uma por uma? E se ninguém nunca mais aparecesse ali? E se ela ficasse tão cansada e com tantas câimbras que não conseguisse mais se segurar naquele tronco? Anne olhou para as profundezas verdes e perversas debaixo dela, cheias de sombras compridas, oleosas e oscilantes, e sentiu um arrepio. Sua imaginação começou a lhe sugerir todos os tipos de possibilidades macabras. E então, exatamente quando ela achou que realmente não suportaria a dor dos braços e pulsos, Gilbert Blythe veio remando sobre a ponte, no barco do Herman Andrews. Gilbert olhou para cima e, para seu completo espanto, viu um rosto pequeno, pálido e desdenhoso, olhando para baixo, em sua direção, com grandes olhos cinzentos, cheios de desespero, mas também de desprezo. Anne Shirley, como você foi parar aí? Ele exclamou. Sem esperar por uma resposta, aproximou-se da pilastra e estendeu a mão. Anne não tinha outra alternativa. Segurou a mão de Gilbert Blythe. Saltou com dificuldade para dentro do bote e sentou, ensopada e furiosa, na polpa, com os braços cobertos pelo chale pingando de água e o crepe japonês encharcado. Com certeza era extremamente difícil demonstrar dignidade em circunstâncias como aquelas. Estávamos dramatizando Elaine, ela explicou friamente sem sequer olhar para o seu salvador, e eu tinha de flutuar na barcaça. Quer dizer, no bote, até Camelot. De repente, o bote começou a se encher de água e eu me agarrei no pilar. As meninas foram buscar ajuda. Você vai ser amável o suficiente para me levar até a margem? Gilbert remou gentilmente até a margem, e Anne, desprezando sua ajuda, saltou agilmente para fora do bote. Estou muito grata a você, ela falou arrogantemente enquanto lhe virava as costas. Entretanto, Gilbert também já tinha saído do bote. No mesmo instante, pôs a mão no braço de Anne de modo a detê-la. Anne, ele disse apressadamente, ouça, não podemos ser bons amigos? Estou terrivelmente arrependido de ter zombado do seu cabelo naquela ocasião. Eu não tive a intenção de chatear você, era só uma brincadeira. Além disso, já faz tanto tempo. E acho que seu cabelo está muito bonito agora. Acho mesmo, honestamente. Vamos ser amigos? Por um momento, Anne hesitou. Por trás da sua dignidade ultrajada, havia uma estranha e recém-descoberta consciência de que aquela expressão, parcialmente tímida e parcialmente ansiosa, nos olhos castanhos de Gilbert, era algo muito agradável de se ver. Ela sentiu o coração bater de forma rápida e esquisita. Entretanto, a amargura de sua antiga mágoa fortaleceu prontamente sua determinação. Aquela cena, de 2 anos antes, ressurgiu na memória de Anne, tão vividamente como se tivesse sido acontecido no dia anterior. Ele me chamou de cenoura, ela pensou, e me humilhou diante da escola inteira. Evidentemente, aquele ressentimento, que para as outras pessoas mais velhas poderia ser tão ridículo quanto sua causa, não tinha sido de modo algum apaziguado ou atenuado pelo tempo. Ela odiava Gilbert Blythe e nunca o perdoaria. Não, ele respondeu secamente. Jamais vou ser sua amiga, Gilbert Blythe. Eu não quero ser. Está bem. Gilbert voltou para dentro do bote com as bochechas vermelhas de raiva. Nunca mais vou te pedir para ser minha amiga, Anne Shirley. E também não me importo mais com você. Ele se afastou com remadas rápidas e desafiadoras, e Anne seguiu o pequeno caminho íngreme e cheio de samambaias sobre o bordo. Manteve a cabeça bem erguida, mas estava ciente de um inusitado sentimento de pesar, e quase desejou ter respondido a Gilbert de maneira diferente. Era verdade que tinha sido horrivelmente ofendida por ele, mas, ainda assim... Então, Anne pensou que seria um alívio sentar e chorar por um bom tempo. Estava realmente debilitada, pois as consequências do medo que havia sentido e da força que tinha feito para se segurar no pilar da ponte tinham começado a atormentá-la. No meio do caminho, a menina se deparou com Jenny e Diana, correndo de volta para o lago, em um frenesi bem próximo da loucura total. Não tinham encontrado ninguém em Orchard Slope. Tanto o pai quanto a mãe de Diana estavam fora de casa. Ruby Gillis havia sido dominada pela histeria e deixada para trás, para se recuperar da melhor maneira que pudesse, enquanto Jenny e Diana atravessavam rapidamente o bosque assombrado e a ponte de troncos para chegar a Green Gables. Contudo, lá também não encontraram ninguém,
porque Marilla tinha ido a Carmode e Matthew estava no campo cuidando do feno. Oh, Anne! Diana exclamou, ofegante, praticamente caindo sobre o pescoço da amiga e chorando de alívio e alegria. Oh, Anne, nós pensamos que você tinha se afogado e nos sentimos como assassinas porque tínhamos feito isso. Tínhamos feito você ser Elaine. Ruby está histérica. Oh, Anne, que bom que você escapou. Mas como você escapou? Eu me agarrei num dos pilares da ponte. Anne explicou exausta. Aí, Gilbert Blythe apareceu, no barco do Sr. Andrews, e me trouxe para a margem. Oh, Anne, que ato esplêndido da parte dele! Ora, isso é tão romântico, falou Jenny, finalmente encontrando fôlego para dizer alguma coisa. Depois disso, é claro que você vai fazer as pazes com Gilbert. É claro que não vou, ele respondeu bruscamente, reassumindo sua determinação. E nunca mais eu quero ouvir a palavra romântico outra vez. Jenny Andrews, sinto muito por terem ficado tão amedrontadas, meninas. Foi tudo culpa minha. Eu tenho certeza de que nasci sob a influência de uma estrela marcada pelo azar. Tudo que eu faço traz problemas para mim ou para quem eu amo. Perdemos o bote do seu pai e eu tenho o pressentimento de que não vamos mais poder remar no lago. O pressentimento de Ennis revelou muito mais confiável do que as intuições geralmente são. Quando as famílias Barry e Cutberry ficaram sabendo dos acontecimentos naquela tarde, a consternação em suas casas foi muito grande. Será que algum dia você vai criar juízo, Anne Shirley? Marilla se queixou. Oh, sim, eu acho que eu vou, Marilla. Anne afirmou otimista, pois ter passado um bom tempo chorando na conveniente solidão do quarto do sótão do leste havia acalmado seus nervos e restaurado sua alegria habitual. Acredito que a possibilidade de um dia eu me tornar uma pessoa sensata está agora maior do que nunca. Não vejo por que isso, disse Marilla. Bem, Anne explicou, hoje aprendi uma nova lição e valiosa. Desde que eu vim para Green Gables, cometi vários erros, e cada um deles me ajudou a consertar um grande defeito meu. O caso do broche de ametista me ensinou a não mexer naquilo que não me pertence. Meu erro com relação ao bosque assombrado me mostrou que não posso deixar a minha imaginação me dominar. Já a história do bolo com óleo de rícino me fez ficar mais atenta quando estou cozinhando. Da mesma forma, me curei da minha vaidade, pois depois que eu estraguei meu cabelo com aquela tinta. Agora eu não penso mais no meu cabelo, nem no meu nariz. Pelo menos não com tanta frequência. E o erro de hoje vai me ajudar a não ser demasiadamente romântica. Concluí que é inútil tentar ser romântica em Avonlea. É provavelmente que isso fosse mais fácil em meio às torres de Camelot, centenas de anos atrás. Mas atualmente o romantismo não é mais valorizado. Sinto que em breve a senhora vai ver um grande progresso em mim. Nesse sentido, disse Marilla. Nesse sentido, Marilla. Sinceramente, eu espero que sim, Marilla falou sem muita convicção. No entanto, Matthew, que tinha permanecido o tempo todo calado, sentado em seu canto, pôs a mão sobre o ombro de Anne, depois que Marilla tinha saído de perto e sussurrou timidamente. Não desista de todo o seu romantismo, Anne. Um pouco de romantismo é bom. Sem exagero, é claro. Mas fique com um pouco dele. Anne, fique com um pouco, disse Matthew.